Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer só questões, tá? Então vamos revisar de uma forma um pouco mais rápida, porque é complementando a teoria e a teoria já ficou bacana. Agora é para compreender a linguagem da FGV, os termos ali que ela utiliza e as outras questões que não foram abordadas ali na parte do conceito, né? Então vamos lá, só revisãozinha? Vamos embora na nossa gestão de riscos. Beleza. Olha só, a nossa primeira questãozinha aqui que ele aborda. A gestão de riscos é um elemento-chave da governança nas organizações do setor público em termos de suas estruturas, processos, valores corporativos e na cultura e comportamento. Nessa linha, avalia as afirmativas a seguir relativas à gestão de risco e depois ele quer o correto. Para falarmos de risco, uma palavra fundamental, objetivo. Ok. Se não temos objetivo, não há o que se falar em eventos que podem atrapalhar ou ajudar a atingi-lo. Ou seja, se eu não tenho aonde chegar, o que vai atrapalhar ou ajudar? Então, de fato, a primeira eu vou deixar aqui já como ok. Os benefícios gerados por um gerenciamento de risco compensam os eventuais custos, os benefícios compensam os eventuais custos incorridos com sua implementação. Dessa forma, não precisam ser estabelecidos procedimentos de controle interno proporcionais. Aí está errado. Porque a gente tem que manter a proporcionalidade da resposta com relação ao risco, não é isso? Então, avaliando probabilidade de impacto, mantendo ali uma resposta adequada. Então, nesse caso, eu vou eliminar a 2. Análise de risco para prevenir a ocorrência de riscos e diminuir o impacto de suas consequências, busca identificar as possíveis causas, as consequências e os controles, certo? O que pode ser o motivo, o que vai ser o impacto, e o que eu vou ter de resposta. Então, a 3 também está correta. O objetivo da gestão de riscos é promover meios para que as incertezas não desviem dos esforços da organização de seus objetivos, certo? Então, recursos, meios, mecanismos para que a gente não se desvie dos esforços da organização. Certo também? 1, 3 e 4. Alternativa letra D de dado. Tá bacana. Então, vamos lá para a próxima questãozinha. Análise Boltai. Boltai é aquela da gravatinha. Então, da gravatinha, o que a gente vai ter? Vai ter o evento aqui, tem lá os impactos, né, os resultados, que seriam aqui. As causas. E aí eu tenho eventos preventivos, né, que é prevenção. Do lado de lá, mitigação. Então, vamos lá. Análise Boltai é uma ferramenta de gestão de risco que permite analisar o ambiente interno e externo. Isso aqui é uma SWOT, né, gente? Então, SWOT se considera as causas de um evento e seus efeitos. Pô, bacana, porque ele já trouxe a causa, trouxe os efeitos, conferindo a análise gráfica, que vai ser o gráfico da borboletinha. Quer dizer, da gravata da borboleta, né? Então, letra B. As diferentes etapas do processo e as tarefas-chave que podem prejudicar a eficiência do processo, aqui já é a gestão de processos. As causas de um problema a partir de dimensões como máquina, processos, mão de obra, isso aqui já é diagrama de Ishikawa. Estratégias de uma organização a partir das perspectivas financeira, mercado, eu colocaria cliente, né? De processo interno aprendizagem, aí eu vou estar trabalhando com balanço scorecard, mas lembrando que é a perspectiva do cliente ou a perspectiva do mercado de clientes, né? Então, beleza, ficamos ali com a alternativa letra B de bola. Lembrando que a FGV adora essa técnica, então sempre ali nas alternativas. Perfeito? Vamos embora. Com relação ao processo atinente à gestão de risco, analisa as afirmativas. E aí, o que está correto? Beleza. O processo de gestão de risco deve ser parte integrante da tomada de decisão, incorporando na estrutura operações e processos da organização aplicado nos níveis estratégico, tático, operacional. Apesar dele trazer ali palavras restritivas como deve, né, os absolutos, né, deve, é assim mesmo. Tem que ser integrado ao processo decisório e incorporado na estrutura inteira. Então, certinho. Professor, mas tem um deve, e o deve está certo. O que mais? A gestão de risco é melhorada continuamente por meio de aprendizado e experiência? Sim. Eu poderia adotar aqui o PDCL, né, que é o Lean, o aprendizado, mas é isso, a gente vai aprendendo, sim, ela é melhorada continuamente com aquilo que vai acontecendo. Então, certo, gestão de aprendizado. O que mais que a gente tem? O propósito da gestão de risco é a criação e proteção de valor. Ela melhora o desempenho,
Opa, encoraja a inovação e apoia o alcance do objetivo. Sim. O propósito dela, criação e proteção de valor? Sim. Cria valores, protege os valores, melhorando tudo. Então, estamos com todas corretas. Lá embaixo, alternativa letra E. Muito bem, muito bem. Vamos lá para a questão de número 4 agora. No gerenciamento de riscos aduaneiros, um determinado operador econômico autorizado conseguiu descontinuar uma atividade que originou risco. Ou seja, teve a causa, ele descontinuou, teve a ação, então ele agiu e removeu a fonte dele, ou seja, parou o risco. Assim, o mapa de risco do operador pode ser atualizado quanto aos processos de trabalho relacionados aos critérios de conformidade. Ok. No processo de gestão de risco, o operador atuou em qual etapa? Ele aplicou a resposta, gente. Ele aplicou a resposta ao risco. Ele conseguiu descontinuar a atividade que originou o risco, removendo a fonte do risco. Então, ele agiu. Nesse caso, ele está avaliando? Não. Comunicando? Monitorando? Registro? Ou ele está tratando, ele está aplicando a resposta ao risco? Alternativa letra E. Vamos lá para a próxima questãozinha, número 5. A gestão de risco serve para identificar e entender os riscos e manter as instâncias responsáveis informadas para que as respostas aos riscos sejam apropriadas. Ok. Nesse intuito, assim como para garantir a alocação dos recursos existentes nos canais de comunicação necessários, a organização precisa implantar uma estrutura de gestão de risco. Ok, então ele está falando da estrutura de risco. Como é que essa estrutura tem que ser? Adequada às suas necessidades, ok. Sem precisar de processo, sem aqui anula, né? Contanto que seja integrado. Ó, ainda trouxe a integração, mas o sem ali anulou. Adequado às necessidades, definir o processo de gestão de risco, integrando a gestão de processo decisório. Ó, alternativa letra B. Superior à necessidade? Não, porque fica desproporcional. Definir o processo e integrando. Ok. Superior? Não, desproporcional, e por isso sem definir o processo, ainda que integrado. Superior não, definir o processo sem integração. Não. Então, nesse caso, é só pegar as palavrinhas mágicas, né? Eu tenho que ter um processo proporcional, integrado a estrutura organizacional como um todo. E letra B. Ó, adequado, definido e integrado. Então, pronto, ó, letra B de bola. Muito bem. Questão de número 6. Gerir o risco refere-se a, dentre outros, definir e implementar a estrutura de gestão de risco. Essa estrutura exige o comprometimento da liderança com a gestão de risco, que é a alta administração, né? Os objetivos e o cumprimento com a gestão de risco devem ser formalizados numa política. Para além da política, a estrutura de gestão de risco deve abranger, então beleza, da estrutura. Propósito da organização para gerenciar os riscos em vínculos com os objetivos e outras políticas. Gente, propósito da organização são os elementos estratégicos, né? Missão, visão e valores. A estrutura da gestão de risco deve abranger os propósitos? Vamos ver. Eu vou considerar, claro, né? Mas vamos ver, que isso aqui é mais elemento estratégico, tá? Reforço da necessidade de integrar a gestão de risco na cultura global. Integração da gestão de risco nas atividades principais, só na atividade principal e na tomada de decisão. Ou seja, ele trouxe uma restriçãozinha aqui, ó. Formas de medição e reporte do âmbito de indicador de desempenho. Estabelecimento de fluxo de comunicação para compartilhar informações e decisões acerca da gestão de risco interno e externo. Rapaz. Né? Vamos lá. O propósito eu vou considerar, porque são os objetivos, tá? Com as outras políticas, mas não se restringe a isso. Aqui eu estaria limitado. Reforço da necessidade de integrar a gestão de risco na cultura, também. Mas ele ficou só nesse reforço. Integração da gestão de risco nas atividades principais, também. Que eu tenho as atividades meio no processo decisório, também. As formas de medição, de reporte, tem que ter. Os relatórios, tá? Também. Agora, olha só. Estabelecimento de fluxo de comunicação para compartilhar informações. Ele não diz com quem. Então, aqui eu já fico bem abrangente, né? E decisões acerca do risco, tanto interno, aí no ambiente interno como um todo, e externo. Ou seja, a única que ele trouxe um aspecto mais abrangente, interno e externo, foi a letra E. As outras, elas não estão erradas, tá?
eu diria assim, elas só estão um pouquinho mais restritivas. Ó, vamos trazer o propósito, vamos trazer aqui o reforço da necessidade da cultura, vamos integrar nas atividades principais e processo decisório, vamos formar a medição, que é os relatórios todos. Mas a letra E, ela ficou interna e externa. Ela conseguiu pegar uma abrangência maior. Então, a mais correta, tá? Eu não desconsidero as demais, mas aqui é um exemplo de a mais adequada dentro do contexto. Então, nesse sentido, a letra E. Maldade, né? Porque poderia trazer uns peguinhas ali, mas é o peguinha da FGV. Vamos lá, 7 agora. Ao longo da última década, a administração pública brasileira realizou inúmeros esforços e iniciativas articulados para gerar valor às agências públicas e corporativas, por meio de uma tríade de iniciativas voltadas à governança, gestão de riscos e integridade. Caramba, legal. Então, está abordando tudo, né? Dessa tríade, agora é gestão de risco. A gestão de risco é fundamentalmente voltada a... Então, vamos ver. O que a gestão de risco faz? Coordenar ações que assegurem conformidade dos agentes aos princípios éticos, isso aqui é integridade, aos procedimentos, tudo, ou compliance, né? Integridade e compliance. Isso aqui não, porque isso aqui, eu vou colocar, deixa eu ver, dá. Esse aqui é integridade, tá? Vou colocar assim o izinho aqui, ó, integridade. Ou compliance, né? Definir conjunto de procedimentos para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar fatores negativos que possam afetar. Ó, isso aqui é riscos, hein? Então, isso aqui é riscos. Letra B, hein? Estabelecer modos de interação que garantam o respeito dos agentes públicos aos interesses proprietários, que é a estrutura de governança. Ih, meu, já ficou feio pra caramba. Governança. Orientar as decisões, ações, controles para alcance de resultados, abarcando processo de direção e controle, governança. É orientar, beleza. Porque eu já falei, será que é gestão? Não, mas é orientar. Ações, controle, não, isso aqui é gestão. Tá para direção, controle. Eu vou deixar a governança, que é o que ele colocou ali, né? Que está dentro da gestão, governança. Promover ganho de responsividade, que é participar, né? Legitimidade da gestão perante atores. Governança também. Governança. Riscos, ficamos aqui, alternativa letra B de bola. B de bola. Beleza. Vamos lá, próxima questãozinha, 8. A identificação de forças e fraquezas, oportunidade e ameaça, análise SWOT. De modo a registrar os pontos fortes e fracos e suas influências nos processos da organização. É realizado durante qual componente do processo de gestão de risco? Análise ambiental. Avaliação, resposta, identificação, é análise. Análise do ambiente interno e externo. Então, análise SWOT avalia internamente e externamente os pontos fracos e fortes, né? E oportunidades e ameaças. Então, alternativa letra E. Isso aí é bem direto mesmo, bem direto. Gerenciar os riscos refere-se a, dentre outros, implementar um processo de gestão de continuidade de negócios para se preparar e reduzir os efeitos de possíveis incidentes, sejam naturais ou provocados pelo homem, que tenham o potencial de interromper as atividades da organização. A organização utiliza o resultado do processo de avaliação de riscos para definir estratégia de proteção e recuperação de suas atividades prioritária em caso de desastre. Isso aqui é crise, viu? Isso aqui ele está gerenciando uma crise. A estratégia deve ser desdobrada em planos de continuidade que estabeleçam procedimentos responsáveis que sejam testados. Ó, crise mesmo. Quando ocorrem os desastres, são fundamentais para o sucesso da execução os planos de continuidade de negócio. Aí o que é importante para o plano de continuidade? Que ele é desenvolvido a partir do gerenciamento da crise, né? Quer dizer, a gente elabora o gerenciamento da crise para manter o plano de continuidade, né? Aí colocar em prática o plano de continuidade. Gente, amizade e solidariedade para dar continuidade após um desastre? Vamos tentar pensar na crise. Boa vontade, intuição, consciência, treinamento, ok. Improviso, criatividade, nesse caso não, tá? Criatividade não. Vamos colocar ali o plano de retomada. Remuneração e bônus? Não. Então, o que a gente precisa para gerir a crise? Precisa do plano para poder intervir, fazer ali quem vai fazer o quê, tudo responsável, e colocar em prática o plano de continuidade, que é retomada das suas atividades, mesmo durante a crise ou posterior à crise, tá bom? Então ficamos ali de consciência que ele existe, como é que funciona, todo mundo tem que saber, e também trazer os treinamentos para caso ocorra. Alternativa letra C. A estrutura integrada de controle interno e o gerenciamento de risco proposto pelo COUSO está baseada em 4 categorias de objetivos.
A categoria de objetivos relacionados à sobrevivência, continuidade e sustentabilidade, então teria que conhecer um pouco do COUSO. Dentro do COUSO, quando a gente aborda a continuidade da organização, esse é um aspecto estratégico. Plano de continuidade, caráter estratégico ali, sobrevivência e tudo mais. É um caráter estratégico. Estão os cubos ali, né, do COUSO. Então, comunicação, conformidade, desempenho operacional. Não, é um fator estratégico. Então, ficamos ali, alternativa letra D. Palavrinha mágica aqui, ó, continuidade, é praticamente o melhor. Sobrevivência também. Gerente de risco da empresa ABC está se preparando para um congresso internacional. Antes de fazer sua malha, ele fez o planejamento e a gestão dos riscos envolvidos na sua viagem. Em relação à gestão de risco, é correto afirmar: a matriz de probabilidade e impacto classifica os riscos? Classifica. Envolvidos no projeto? Sim. Sim. Mitigação, reduzir probabilidade. Consiste em dividir risco com terceiro? Não. Mitigar é reduzir. Transferir seria para terceiros. Então aqui, ó, transferir. O impacto do risco é a sua probabilidade? Não, o impacto é o resultado. Probabilidade é a possível frequência de ocorrência, né? Probabilidade são repetições. Então, a possibilidade de ocorrer. O impacto já é o resultado. Então, nesse caso, não. Está errado aqui, ó. Não é. A estratégia de resposta ao risco são formas de reduzir sua chance? A gente pode reduzir, eu posso eliminar, eu posso transferir, eu posso aceitar. Então, a estratégia de resposta são 4 via de regra. Então, no caso aqui, trabalhando com risco negativo, tá? Que a gente tem mitigar, reduzir, eliminar, que seria o prevenir, transferir para terceiros, contratar seguros e aceitar. O aceite ainda tem o ativo, fazendo contingência, e o passivo, que der, deu. Beleza? Então, não. E a gestão de risco consiste na identificação do que pode dar errado? Não. Consiste na identificação de fatos incertos, que pode dar errado ou certo. Que é a oportunidade ameaça, né? E não é só identificar, viu, gente? Identificar, analisar, fazer tratamento, comunicação, então não é identificar, que ele restringiu aqui a gestão a um processo. Mas lembrando que são são fatos incertos, né? A gente está lidando com incerteza, oportunidades e desafios. Mesmo que a ISO, ele não citou a ISO aqui, mesmo que a ISO, como referência, traz respostas a eventos negativos, o conceito é negativo e positivo. Risco é um fator incerto, desafio oportunidade. Aí ele trabalha com respostas a eventos negativos, tá? Agora, o COUSO já é direcionado mesmo para negativo. E o PMBOK, positivo e negativo. Então, essa daqui eu elimino. E ficamos lá em cima, né? Lá em cima, alternativa, letra A. 12 agora. Uma autarquia federal pretende implementar um processo estruturado de gestão de riscos, alinhado à ISO 31000. O gestor responsável argumenta que essa iniciativa contribuirá para maior resiliência, melhoria do processo decisório e integração com a governança. Considerando os princípios estabelecidos pela norma, qual deve ser a ênfase da autarquia? Tratar riscos exclusivamente financeiros? Não. Priorizar apenas riscos negativos, desconsiderando a oportunidade? Não. E olha, ISO, hein, gente? Então não posso desconsiderar. Adotar uma abordagem iterativa, integrada às atividades, certo? Iterativa, ela se retroalimenta, né? Vai e volta e integrada na atividade, ok? Centralizar processo de riscos em uma unidade isolada, sem interação. Concentrar-se no atendimento a requisito legal como único objetivo. Legal também, né? Mas outros fatores também. Se eu for pensar em PESTEL como avaliação externa, então fatores o quê? Políticos, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, tá certo? Então, muito mais objetivos, né? Ficamos ali com a alternativa letra C, né? Letra C, tá lá. Vamos lá para outra questãozinha. No contexto da gestão de risco, a análise pode ser qualitativa, semi-quantitativa ou quantitativa. Uma estatal de energia decide utilizar escala pré-definidos com valores numéricos para medir a probabilidade e impacto, combinando-os em uma fórmula para determinar o nível de risco. Nesse caso, a organização está aplicando. Bom, então vamos lá. Ele traz a probabilidade e o impacto. Aqui, normalmente, a gente coloca números, que é frequência. E o impacto seria o resultado. Frequência, aqui eu estou mais no quantitativo. E resultado eu estou no qualitativo. Perfeito.
Ok, determinar o nível que vai trazer uma ponderação. Qualitativo, semi, ó, semi, quantitativo. Ele combinou, é esse mais esse, né? Aí chega igual a esse, beleza? Então, ficamos aqui com a alternativa letra B. A técnica ZOP, né, ela trabalha ali com expressões. Então, por exemplo, se você fizer isso, gera isso. Se você fizer isso, gera isso. Então, ele trabalha com essas expressões. E a voltaia é da gravatinha, né? Que ela pega lá as causas e os efeitos ali. Perfeito? Então, nesse caso, ficamos de fato com a alternativa letra B de bola. B de bola. Vamos para a próxima questãozinha agora. Eita, resposta, hein? Respostas. Uma agência reguladora discute o tratamento de riscos em seus projetos. Se falou projeto, gente, eu já vou ficar alinhado ao PMBOK, tá? Por quê? Porque fica melhor. Falou projeto tem positivo, tem negativo. Então, já fico alinhado a PMBOK. O gestor propõe manter os determinados riscos sem adotar medidas adicionais, considerando que estão dentro da tolerância aceitável e que os custos de mitigação superariam os benefícios. Então, gente, se eu não vou adotar medida, isso é uma resposta. Deixar de adotar medida é uma resposta. Então, olha lá, eu vou eliminar? Não. Eliminar ou evitar. Eu vou transferir? Terceirizar? Não contratei seguro. Eu vou aceitar. Eu vou reduzir? Ele não falou de mitigar. Vou compartilhar? Compartilhar seria transferir para positivo, tá? É porque esse daqui é positivo e esse daqui é negativo, de acordo com o PMBOK. Então, compartilhar os riscos a terceiros também, tá bom? Mas seriam oportunidades ali. Como não tomou nenhuma ação, eu vou aceitar. Lembrando que o aceitar pode ser ativo, gerando uma contingência, passivo, não faz nada. Beleza? Show de bola. Vamos lá para a questão de número 15. Ó, ISO agora. A gestão de risco deve ser parte da governança e da liderança, estando presente em todos os níveis organizacionais. Nesse sentido, sua integração planejamento estratégico. É secundária? Não, faz parte, é um fator ali que se busca, né? Visto que se trata, planejamento estratégico e risco é atividade operacional, gente, negativo, tá? Então, negativo. Garante apenas conformidade, restritivo aqui, hein? Restritivo, então, também não. Fortalece, processo decisório, definição de objetivos. Legal, fortalece. Elimina por completo a incerteza? Impossível eliminar a incerteza, porque senão não teria gestão de risco. Eu aplico a resposta e acabou? Não tem como. Não substitui controle interno. Lembrando que o controle interno está na terceira linha em gestão ali, quando se fala do COSO, tá? Então, para poder trabalhar ali com riscos, a gente tem a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Vem do COSO de auditoria, mas do COSO de risco, a gente trabalha ali com risco e auditoria, né? Então, nesse caso, não substitui. Ficamos com a alternativa letra C. Muito bem. Vamos lá para a questão de número 16. No processo de gestão de risco, a etapa de avaliação busca. Então, agora a gente vai avaliar risco. Levantar todos os riscos? Aí eu estou identificando, né? Independente de prioridade. Ei, rapaz, cadê o contexto do risco? Professor, porque vai cair um meteoro na minha cabeça. É um risco. Não tem um meteoro que está se aproximando da Terra? Acho que ele chega aí, tá chegando aí, né? Tá chegando. Novembro, sei lá. Aí ela vai cair na minha cabeça. Não, professor, não. Isso tá fora do nosso contexto. Vamos colocar risco aqui de passar no concurso, tá? Então vamos contextualizar para definir prioridade. Atribuir probabilidade e impacto. Opa. Isso é análise. Estou fazendo análise quantitativa, qualitativa, análise. Cuidado para não confundir, viu? Fazer comparar riscos analisados. Opa, já fez análise. Com critério definido. Opa, legal. Para priorizar tratamento. Exato. Porque a gente fez análise do risco. Agora eu vou ver. Esse risco aqui está dentro do apetite, dentro da tolerância, é importante. Então vamos priorizar, não vamos? O que ele vai afetar? Aí você está fazendo comparação com aquilo que já tem de critério para poder fazer a prioridade. Beleza, ó. É isso mesmo, comparar os riscos que já foram analisados. A análise vem depois da avaliação, viu? Já fica a dica. Registrar todos os riscos independentemente. É doido, rapaz, é muita coisa. Implementar controles preventivos e corretivos. É tratamento, tá? Aqui já é respostas aos riscos.
Então você está estabelecendo, se implementou, é tratamento já. Tratamento aqui, ó. Vou até colocar aqui tratamento. Perfeito, então. Como ele pediu avaliação, ficamos lá na alternativa letra C. Letra C aí, bonitinho, tinindo aí da vida, né? Vamos lá, 17 agora. O que ele falou na questão 17? Durante a elaboração do seu plano plurianual, o órgão de fiscalização decidiu incorporar matriz de risco. Legal. A adoção dessa ferramenta representa exclusivamente o método de auditoria. Não. Uma forma de integrar riscos ao planejamento? Ó, legal, hein? Eu estou aqui no plano, planejamento, fiscalização, órgão de fiscalização, gerou matriz de risco. Ó, está integrando gestão de risco com planejamento da organização, né? Legal. Uma técnica de controle contábil financeira? Não, gestão de risco, rapaz. Um instrumento limitado ao quê? Ao monitoramento pós-evento. Não, rapaz, ele é antes, né? Antes. A gente fazer matriz de risco é antes, né? Não é limitado, não. Transferência total. É doido, é transferência, gente. Transferência de risco. Pode ser total ou parcial, mas transferência é uma resposta. Integrando, né? Integrando aqui a alternativa letra B de bola. B de bola. Ficou legal, ficou bacana. Vamos lá para a questão de número 18. Um gestor público, ao analisar riscos de um programa social, classificou como alto, médio, baixo, com base na percepção das equipes. Oh, bonito, hein? Alto, médio e baixo. Na percepção. Isso é uma técnica qualitativa? Quantitativa. Eu não vi 1, 2, 3. Não vi. E ainda se colocasse 1, 2, 3 para baixo, médio, alto, tal, alguma coisa assim, na percepção seria ainda qualitativa. Ou quantitativa, né? Eu vou eliminar a quantitativa. Voltai, professor, mas a FGV gosta, já é a terceira vez que a gente já viu? É aquela da gravatinha. Análise semi-quantitativa, mas ele não colocou número, ó. Não colocou número, que você poderia pensar assim, não, professor, aqui ele fez meio termo, né? Não falou, não. Ele só falou alto, médio e baixo com base na percepção. Extremamente qualitativa. Benchmark. Não sei de onde os caras tiraram aqui, viu? Método de comparação de técnicas internas, externas, genérico, competitivo, tudo. Benchmark é técnica de comparação, não é? Então ficamos aqui em cima com uma técnica qualitativa. Da forma que ele fez ali é qualitativa. No âmbito da gestão de risco, entende-se por risco residual. Residual é que sobrou. Por exemplo, fiz lá tratamento de risco, mas sobra um pouquinho. Lembrando do que pode acontecer. Pode ter um risco secundário, tá? O residual. Pode ter um inerente, que é a essência ali. Pode ter um que emerge. A gente está trabalhando que emergiu um risco. Então, tem os riscos, viu? Risco inerente é o antes. Ó, de fato, o risco inerente existe antes, mas não é residual. Tá certo? Risco inerente, de fato, essa afirmativa ela está correta, mas ela está errada porque não é o que foi pedido na prova. Quer dizer, aqui no enunciado, tá? Não é o que pede aqui. Risco eliminado, totalmente após mitigação. Eliminar é 100%. Mitigação, eu vou colocar aqui mais ou menos, né? Mais ou menos. Você reduziu a probabilidade. Então, tá errado. Risco que permanece mesmo após a adoção de medidas. Você fez lá, você aplicou a resposta ao risco, fez o tratamento, mas sobra um resíduo. Sobrou um pouco do risco, ou muito ali. Sobra, esse é o residual, é a sobra. Risco exclusivamente transferido, aí seria transferência de riscos, né? E risco originado apenas por falhas de controles internos. Risco de controle. Então, risco de controle ali. Originado dentro da falha do controle. Então, poderia ter um emergente aqui. Apesar que controle, cara, né? Desculpa a expressão, mas é porque o controle, ele tenta mitigar os riscos, tá? Mas se eu considerar ele como uma operação, ali, o controle interno, tal. E em decorrência do controle, aí originou-se um risco. Aí eu poderia dizer que é o emergente, tá? Poderia dizer que é o emergente aqui. Então, nesse caso, o residual é o que sobrou. Sobrou ali é o que permanece. Alternativa letra C. Muito bem. Questão de número 20. Uma secretaria estadual pretende tratar riscos relacionados à execução de obras públicas. Decide contratar seguro para proteger. Essa é de boa, velho. De boa. Gente, contratou seguro. Reduziu probabilidade? Não. Transferiu? Sim. Aceitou? Fez nada? Não, ele fez. Ele contratou seguro. Eliminou o risco 100%?
Não, porque eliminar é prevenir e eliminar a mesma coisa. Monitorar, estou só observando. Eu aceito e fico observando, porque poderia ser uma resposta passiva do aceite, tá? Que aceitar tem um ativo e tem um passivo. Ativo gera uma reservinha de contingência ali pro vai que, né? E o passivo não faz nada, ele só monitora, tá? Então, nesse caso, ele está fazendo a transferência do risco. Alternativa letra B de bola. 21 agora. O processo de gestão de risco envolve atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar os riscos. A finalidade central desse processo é o quê? Garantir que os riscos nunca se concretizem. Ah, esse é meu sonho, professor, mas pera lá. Você não tem o risco de passar na prova? Faz a prova, cai tudo que tu estudou, tá tinindo na mente ali de bom, e aí você passou, risco positivo. Você não quer que materialize? Gente, tem evento positivo ou negativo, tá? Então elimina esse nunca aqui. Conferir razoável segurança quanto ao alcance dos objetivos, que é gerenciar. Atender exclusivamente legislação? Não. Proteger apenas ativos financeiros? Também não, é a gestão. Restringir a eventos internos e os externos? E os externos? Então, ficamos ali com letra B. Eu diria que essa tá tranquila, né? FGV tá de boa aqui. 22 agora, vamos lá para a próxima questãozinha. Uma universidade pública, pressionada por cortes orçamentários e pela necessidade de manter a qualidade do ensino, decide adotar práticas de gestão de riscos. Ok. O comitê gestor entende que tais práticas devem estar alinhadas a padrões internacionais, mas ao mesmo tempo adaptadas ao contexto da instituição, certo? Tem que ter. Nessa situação, qual conduta representa efetivamente uma boa prática? Então ele quer uma boa prática na gestão de risco. Elaborar um manual fixo, uniforme, para todas as unidades, estabeleça um modelo não adaptável, porque é um manual fixo para todo mundo, igualzinho, não dá certo. Não dá certo, já pode eliminar. Institui um processo contínuo de identificação, avaliação e tratamento, integrado ao planejamento, também é um processo decisório, caso colocasse, né? Ó, ficou legal. Reduzir o processo de gestão de risco a relatório periódico. Não, gente, é o processinho lá, ele tem que o quê? Ó, identificar, fazer a análise, avaliar, fazer o tratamento. Então é um processo, não vai só reduzir a um relatório. Não, negativo. Centralizar a gestão de risco exclusivamente no financeiro. Não, gente, é na organização inteira, integrada à organização. Garantir que os riscos sejam tratados apenas quando se materialize. Gente, aí já não é nem mais risco, tá? Materializou, a depender do caso, vai até para crise. Vai até para crise. Então a gente tem que trabalhar de forma preventiva, corretiva, tudo. Perfeito? Então, nesse caso, ficamos aonde? Lá na alternativa, letra B de bola. B de bola. Beleza, show de bola. 23 agora. Uma estatal de logística enfrenta riscos recorrentes de atrasos em obras de infraestrutura. A alta administração decide adotar boas práticas recomendadas pela ISO, com foco no fortalecimento da governança e no envolvimento das partes interessadas. Nessa perspectiva, qual ação está mais alinhada com as boas práticas? Vamos ver. Desenvolver planos de risco exclusivamente técnico, sem participação de partes interessadas, de outras. Que stakeholder é parte interessada? Não, elimina. Integrar a gestão de risco ao processo decisório, ok. Estimular a comunicação transparente com as partes interessadas, ok. Que aí todo mundo conhece, né? Então ficou legal aqui, ó, ficou legal. Priorizar apenas risco externo e o interno. E o interno? Tem que ter o interno também. Ignorando o interno? Não, elimina. Restringir o processo de gestão de risco à unidade de execução? Não. Você tem que integrar, né? E utilizar exclusivamente o indicador financeiro? Também não. Então aqui é integração, gente. Integração, comunicação, alternativa letra B de bola. Beleza? Próxima questãozinha. Vamos embora, ó. Em uma Secretaria Estadual de Saúde, a gestão de risco foi implantada de forma meramente formal, com documentos elaborados, mas sem impacto na tomada de decisão. Opa! Essa prática viola um dos princípios fundamentais da boa governança. Ó, agora é de governança em risco. Vamos lá. Pois, ignora a necessidade de relatório financeiro? Não tem a ver, né? Aqui está faltando, gente, ó. Ele elaborou, mas está faltando o quê? Implantado formalmente, mas sem impacto na tomada de decisão. Não está integrando o processo decisório, né? Então, não. Desconsidera que a gestão de risco deve ser... Ó, integrada, ó. Integrada. Foi isso que faltou. Não teve integração. Substitui a auditor interno com ferramenta? Não, não foi isso que ele fez.
Limita-se ao cumprimento da legislação sem foco em eficiência ou transfere a responsabilidade para os órgãos de controle externo? Não, no caso aqui, como ele está falando ali da estrutura de uma boa governança, ele fez formalmente, mas sem impacto na tomada de decisão. Não está integrado ao processo decisório. Então, falta integração. Falta integração no processo decisório, na estratégia, na organização como um todo. Quando a gente fala integração, é com todo, com todo. Então, aqui, o problema é de integração. Desconsiderou que ela tem que ser integrada. Então, alternativa letra B, de acordo ali com o enunciado. Beleza? Vamos para outra aí, ó. E um banco público pretende alinhar-se às boas práticas de gestão de riscos corporativos. Ok. No entanto, a diretoria debate se a gestão deve ser tratada como função acessória ou como parte essencial da estratégia. De acordo com a ISO, de acordo com a ISO, integração, hein? Integração. Tratar a gestão de risco como independente, autônoma? Não, tem que integrar, hein? Tem que integrar. Considerar a gestão de risco como atividade isolada? Não. Integrar a gestão de riscos à governança, à estratégia, a planejamento, à integração. Restringir? Não. Ao processo contábil, estabelecer gestão de apenas. Essa aí foi tranquila, né? Porque ele usou muita palavrinha restritiva, né? Sendo que a ISO fala para integrar toda a organização. Alternativa letra C. Vamos lá para a próxima agora, ó. Uma agência reguladora precisa decidir se implementa uma matriz de risco padronizada ou se adapta o modelo conforme suas peculiaridades, segundo as boas práticas internacionais. O processo deve ser padronizado rigidamente, rigidamente, gente. Padronizar já é padrão, você já traz uma certa rigidez, que é padrão. E ainda padronizou de forma rígida, ou seja, vai nem mudar. É doido, né? É doido. A gestão de risco deve ser personalizada, que é a adaptação, né? Ajustada ao contexto interno e externo da organização, certo? Eu tenho que adaptar, eu tenho que fazer justamente isso. Modelo de risco deve ser definido exclusivamente pela legislação? Não, porque tem o contexto, né? Eu tenho análise PESTEL, política, legislação, tudo. A adaptação de modelos internacionais é desaconselhada, pelo contrário. Os guias internacionais, eles são guias de boas práticas, então você adapta na sua organização. Então, tem que ser adaptável. A matriz de risco deve ser desenhada apenas para risco financeiro operacional? Não. De acordo com o risco ali, estratégico, operação, comunicação, tudo. Então, qualquer coisa ali. Letra B de bola. B de bola, que é a adaptação do plano de risco, né? Então, letra B. 27 agora. No âmbito de uma empresa pública de saneamento, a gestão de risco revelou deficiências na comunicação entre áreas técnicas e diretoria. À luz das boas práticas, como deve ser estruturada a comunicação em risco? É a mesma coisa, é integrada. Apenas ascendente, ou seja, apenas de baixo para cima? Não. Exclusivamente descendente, exclusivamente de cima para baixo? Também não. Bidirecional, vai para cima, vai para baixo, vai para os lados, vai para todo canto. Inclusiva, que é envolver as partes interessadas, envolvendo diferentes perspectivas de stakeholders, que são partes interessadas. Ficou legal. Centralizado na unidade de auditoria sem participação das demais áreas, e limitada a situações de crise ou materialização. Aí é gestão de crise, né? Aí é gestão de crise. Cadê? Letra C, né? Então ficou bem bacaninha. Beleza. Próximo agora, 28. Vamos embora. Uma organização internacional recomenda que o processo de gestão de risco seja constantemente atualizado, ok? Incorporando lições aprendidas e experiências acumuladas, certo? Gestão do aprendizado, né? Essa recomendação está associada a qual princípio de boas práticas? Inclusividade, ou seja, incluir pessoas. Dinâmica. Professor, é pela dinâmica, né? Não, gente, olha lá, melhoria contínua. Transparência é deixar exposto, né? Estruturação abrangente, não. Por mais que tenha essa dinâmica, mas olha lá, lições aprendidas. Lições aprendidas. Eu colocaria aqui o PDCL, tá? PDCL é a ferramenta do aprendizado, que é aprendizado contínuo, tá? Mas a gente sabe que o PDCL está vinculado ao uso do PDCA. E o PDCA é uma ferramenta de melhoria contínua. E o PDCL é a ferramenta de aprendizado contínuo, perfeito? Então, nesse caso, está dentro dessa filosofia aqui, dessa filosofia da melhoria contínua. Show de bola, letra C. 29 agora. Uma secretaria municipal de obras decidiu revisar
seu plano de gestão de riscos, uma vez que o contexto político-econômico mudou de forma significativa. Essa lição ilustra qual boa prática. Vamos ver. Avaliar a eficácia do sistema periodicamente, adaptando-se às mudanças. Pô, aí ficou legal já, né? Pô, o cara quer revisar o seu plano contexto político-econômico, avaliar se o meu plano tem eficácia, periodicamente, adaptando as mudanças. Pô, certo. Eu já vou deixar aqui, ó. Restringir os riscos ao cenário inicial? Não, você tem que adaptar, você não vai revisar? Mantém variáveis? Aí você está revisando, né, gente? Não faz sentido. Mesmo diante de novos contextos, desconsiderar as partes interessadas externas para atingir maior agilidade? Não. E adotar sistema estático? Estático não muda. Estático não muda. Então ficamos com a alternativa letra A. Beleza. 30 agora. Durante uma auditoria interna em uma fundação pública, verificou-se que a gestão de riscos não envolvia servidores da área finalística. Olha, ficando restrita a um grupo técnico. Essa prática fere qual princípio? Olha lá, personalizar e adaptar. Inclusividade, incluir outras pessoas no processo, que é a inclusão das partes interessadas. Ó. Feriu o princípio da inclusividade. O dinamismo é a dinâmica, né, de você estar verificando a dinâmica de contexto para fazer a personalização. A estruturação é a estrutura propriamente, melhoria contínua sempre aperfeiçoando. Nesse caso, a gente está onde? Na inclusividade. Inclusividade, tá aí, ó. Letra B de bola. Beleza, show de bola, show de bola. Fizemos nossa revisãozinha. Então, como complemento ali da nossa parte de conteúdo também, da nossa administração reversa. Perfeito? Gente, como sempre, deixo os canais aí para vocês estarem nos acompanhando. E qualquer dúvida que tiverem, é só lançar no fórum de dúvidas. Então tá aberto aí para vocês também. Beleza? Vou fechando por aqui, depois a gente desconta em outros tópicos da nossa administração reversa. Até a próxima!